primeira apresentação, que é do Matheus Pereira. Ele é graduando em filosofia aqui pela Rural. O título da apresentação dele é a teoria da identidade mente-corpo de tipo e as objeções de Saul-Kripke. Pode começar? Pode, são 14h21, quando der 10 minutos eu te aviso. Tá bom. Tá aparecendo para todo mundo aí? Para mim tá. Beleza. Primeiramente, boa tarde, pessoal. Queria agradecer o convite aí do professor Alessandro, Robson. E vamos lá, eu vou começar aqui para não atrasar muito. Aqui, no início, eu coloquei alguns tópicos que a apresentação vai abordar, que os slides vão abordar, e aí eu vou acompanhando aqui, tá? Na filosofia da mente, que é onde está centrada principalmente essa discussão, a gente se pergunta qual é a natureza dos estados mentais, né? Uma das discussões está relacionada a isso, e quando eu falo de estados mentais, eu estou sempre falando de sensações, crenças, desejos, nossas experiências conscientes no geral, né? De que modo esses estados mentais, qual é a natureza deles e de que modo eles se relacionam com o mundo físico? Essas questões, elas dão início ao problema mente-corpo na filosofia da mente. E para tentar resolver esse problema, a gente tem duas teorias que vão tentar dar uma resposta, né? A primeira é a teoria materialista da mente, que afirma que esses estados mentais, eles podem ser reduzidos a estados físicos do nosso cérebro, né? E, por outro lado, a teoria dualista, ela vai tentar dizer que os estados mentais, eles não podem ser reduzidos, né, a estados físicos, uma vez que essa natureza dos estados mentais, ela é essencialmente não física. O meu foco aqui na pesquisa é a abordagem materialista, em especial uma variante do materialismo que sucedeu diversas discussões no século XX, que é a teoria da identidade. De acordo com a teoria da identidade, nossos estados mentais, eles são idênticos a estados cerebrais ou estados neurofisiológicos, de modo que essa identidade é sempre de 1 para 1, né? Um estado mental é igual a um estado cerebral. Então, estar em um certo estado mental é idêntico à propriedade de estar num certo estado cerebral, né? Esse resultado proposto pelos teóricos, ele tem alguns paralelos com algumas descobertas feitas anteriormente, né? Por exemplo, hoje nós sabemos que o calor e o frio, eles estão ligados à energia cinética das moléculas, né? O movimento das moléculas. Então, o calor, ele é idêntico à alta energia cinética molecular e o frio é idêntico à baixa energia cinética molecular. Então, o que o teórico propõe é que os estados mentais, eles são idênticos aos estados cerebrais da mesma forma, né? De modo que essa identidade, ela é uma hipótese científica. E por ser uma hipótese científica, ela é contingente. Somente por meio da observação é que a gente poderia comprovar, né? Então, inicialmente, ela é uma hipótese científica. Dentro da teoria da identidade, a gente tem duas variações, as de tipo e as de exemplares. Aqui na pesquisa, eu me centro somente na de tipos, que é a que vai gerar as objeções do Kripke, né? E a teoria de tipos, ela afirma basicamente que certos tipos de identidades, certos tipos de estados mentais, eles são idênticos a certos tipos de estados cerebrais. Então, por exemplo, né, o estado mental de dor, ele é um certo tipo de estado mental. E ele coincide, ele é idêntico a um certo tipo de estado cerebral. Os teóricos, eles propõem, né, os teóricos de tipo, eles propõem essa identidade
está aqui no terceiro ponto, né? Dor igual a estímulos cefívoros. O primeiro termo é o estado mental, e o segundo seria o estado cerebral, os estímulos cefívoros. De modo que sempre que alguém tem uma experiência de dor, ocorre os estímulos das cefívoras no cérebro. A partir disso, alguns teóricos eles propõem, para reforçar a teoria, né, eles recorrem à discussão, à distinção do Frege de sentido e referência. Eles dizem que esses dois termos eles diferem em sentido, mas eles se referem ao mesmo fenômeno. Assim como expressões como estrela da manhã e estrela da tarde diferem em sentido, mas se referem à mesma entidade. Então, a gente pode falar sobre o mesmo fenômeno de duas formas distintas, defendem eles, né? A gente pode falar nos termos mentais de dor e podemos falar nos termos físicos, como no caso dos estímulos das cefívoras. Então, essa identidade ela vai designar o mesmo tipo de atividade no ser, né? Essa influência do Frege, ela abre um flanco para as críticas do Kripke lá na terceira palestra do Name Necessity, né? Mas antes de entrar propriamente na crítica do Kripke, a gente tem que precisa introduzir a noção de designador, que é fundamental aqui. Lá no Name Necessity, o Kripke ele vai rejeitar as teorias descritivistas da linguagem. Em particular, ele vai rejeitar o Frege e o Russell. Ele vai dizer que os nomes próprios eles não expressam o sentido, como o Frege diria, e, por outro lado, eles não são descrições definidas disfarçadas, como defende o Russell. Kripke ele vai abraçar a posição do Mill, a qual os termos singulares ou nomes próprios eles não têm conotação, apenas denotação, e ele vai dizer que esses nomes eles funcionam como designadores, que pode se dividir de dois tipos. Ele pode ser um designador rígido ou um designador não rígido. Quando um nome vai ser um designador rígido? Ele vai ser um designador rígido quando, sem somente ser, ele designar o mesmo objeto em todo mundo possível que esse objeto exista. Então, os nomes próprios em geral, eles vão funcionar como designador rígido, né? Platão, Aristóteles, enfim. Por outro lado, será um designador rígido quando essa referência do nome se alterar de mundo para mundo. Então, em geral, as descrições definidas elas podem funcionar como designadores não rígidos, né? Por exemplo, o autor de Name Necessity. No mundo atual, se refere ao Kripke, mas numa situação contrafactual pode designar um outro indivíduo. Mas vale observar que nem toda descrição definida é não rígida. Por exemplo, o sucessor de um vai funcionar, a descrição, né, o sucessor de um vai funcionar como um designador rígido. Você sempre vai denotar o número 2 em qualquer mundo possível. Então, o Kripke ele vai estender essa noção de designador rígido para os predicados. Em particular, o que importa para a gente aqui são os predicados de tipos naturais, como calor, energia cinética molecular, água, H2O. Isso, para ele, vai funcionar como designador rígido. Então, partindo dessa propriedade de designador rígido, o Kripke ele extrai a seguinte consequência, né? Se numa sentença de identidade em que ocorrem dois designadores rígidos e essa sentença é verdadeira, então ela é necessariamente verdadeira. Então, isso se deve ao fato que esses designadores rígidos eles vão denotar o mesmo objeto em todo mundo possível que ele exista. Então, numa sentença A igual a B, onde essa sentença é verdadeira e A e B são designadores rígidos, eles denotam o mesmo objeto. Então essa sentença vai ser verdadeira em qualquer mundo possível que esses objetos existam.
10 minutos. Aí, propriamente entrando agora Tá. Só para finalizar, o CRIPT, ele vai, então, nessa sentença, por exemplo, de calor igual a energia cinética molecular, essa sentença vai ser composta por dois designadores rígidos. Então, ela vai ser um exemplo de... Se ela for uma sentença verdadeira, necessariamente verdadeira. Então, o CRIPT vai assumir a posição de que a identidade postulada pelos teóricos é uma identidade composta por dois designadores rígidos. Então, ela já não pode ser mais uma identidade contingente, ela deve ser necessária se verdadeira, né? Necessária se verdadeira. Contudo, o CRIPT ele vai se basear nas intuições cartesianas e no argumento da concibilidade e dizer que é possível pensar numa situação contrafactual onde a gente tenha um ser que tenha dores e não tenha os estímulos das fibras. Então, se é possível conceber essa situação, então é metafisicamente possível que essa situação ocorra. Então, assim, a identidade ela é falsa. E para finalizar, então, o objetivo da pesquisa é analisar a teoria da identidade, é analisar o argumento do CRIPT e analisar também as respostas que os materialistas tentam dar para as objeções do CRIPT e ver se essas objeções do CRIPT ainda se mantêm fortes como candidatas contra o materialismo, principalmente a teoria da identidade. Bom, acho que é isso, Alessandro. Ok. Estendeu muito tempo? Não, você são 20 minutos, né? Mas agora a gente abre para perguntas. A gente tem 7 minutos aí para perguntas. Tá bom, beleza. Eu vou parar aqui de compartilhar.